Olá, meu amigo. Aqui quem fala é o Pedro. Eu sou engenheiro civil e especialista em estruturas. Eu estou aqui para te dar uma excelente novidade. Eu estou dando pontapé inicial na sessão de estudos de cálculo estrutural, onde nós vamos estudar juntos vários temas mais avançados da engenharia de estruturas. Então, de onde é que eu tirei a ideia de fazer essa sessão de estudos? Eu percebi lá atrás, quando eu me formei, que eu comecei a fazer cálculo estrutural com software, eu percebi que esse cálculo estrutural é bem diferente do cálculo que a gente faz, que a gente aprende na faculdade. E para saber configurar corretamente o programa, para saber analisar corretamente as informações que o programa fornece, os resultados da análise do processamento do programa, a gente precisa de conhecimentos, de informações que não são vistas na graduação. A gente precisa procurar cursos de extensão, ou precisa procurar especialização para conseguir adquirir esse conhecimento. Então, eu estou fazendo essa sessão de estudos para poder compartilhar com vocês materiais que eu encontrei que fornecem esse tipo de informação e também para a gente estar estudando juntos e eu passando para vocês várias coisas que eu aprendi ao longo do tempo que eu uso nos meus projetos e que são úteis para eu conseguir otimizar melhor os meus projetos, né? Otimizar melhor o uso do programa para conseguir um projeto mais enxuto, para não quebrar o meu cliente na estrutura, né? Então, e como é que vai funcionar essa sessão de estudos? Eu estou pensando inicialmente em cada aula tomar aproximadamente 2 semanas, para dar tempo de todo mundo conseguir acompanhar, conseguir encaixar na própria agenda, né? E no começo de cada aula eu vou fornecer os materiais para vocês estudarem, materiais com explicações e com exemplos resolvidos. E vocês vão lendo o material e à medida que vocês estiverem tendo dúvidas, vocês vão fazendo as perguntas para mim. Vocês vão perguntando abaixo do vídeo. E eu vou liberando vídeos fazendo explicações também sobre o conteúdo e também respondendo as dúvidas de vocês. E nesses vídeos também eu mesmo vou fazer algumas perguntas, algumas cascas de banana aí. Eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês estão realmente por dentro do assunto, ver se vocês estão realmente pegando o novo conhecimento. Beleza? Então no próximo vídeo eu vou dar o pontapé inicial com a aula 1. Então, só para finalizar aí, quais são os conteúdos que eu pretendo estar trabalhando, né? Na aula 1, nós vamos ver estado limite de serviço. Nós vamos ver flecha, o que é flecha fissurada, o que é flecha imediata, qual é o efeito da fissuração na flecha, qual é o efeito da fluência na flecha. Nós vamos ver fissuração também. E assim, a minha viga está com uma flecha elevada, como é que eu corrijo isso? Quais são as opções que eu tenho? A minha flecha está com fissuração acima do limite, quais são as opções que eu tenho para corrigir? Nós vamos ver na aula 2 a redistribuição de esforços, né? Que o software faz através da aplicação de nós semi-rígidos. Na aula 3 nós vamos trabalhar com essa situação do centro de gravidade da armadura está elevado, por que ocorre essa situação e como a gente consegue resolver esse problema. Na aula 4 nós vamos juntar um pouquinho do conhecimento que a gente vai estar adquirindo ao longo dessas aulas iniciais para a gente resolver um problema que muitas vezes assombra a gente quando a gente está fazendo um cálculo estrutural. Que tem algumas situações muito loucas em que até um dia desse estava fazendo um cálculo de um prédio de 4 andares e o pilar do 4º andar da cobertura estava pedindo mais aço do que todo o restante da prumada. Então, aquele pilar lá no térreo, lá no 1º andar, segurando o prédio inteiro, estava passando com 6 barras de 10 milímetros. O pilar lá no último andar na cobertura estava pedindo 6 barras de 12,5. E isso a gente deixa louco. Mas por que isso acontece? O pilar lá embaixo tem uma carga muito maior. Por que dessa diferença? Nós vamos ver detalhe por detalhe quais são os motivos que geram essa diferença e como a gente pode resolver isso. Na aula 5, uma aula muito importante, nós vamos ver esforços de segunda ordem e estabilidade global. Nós vamos entender o que são os esforços de segunda ordem, o que é o γ-z, o que é o p-delta. E nós vamos ver casos, por exemplo, dos esforços horizontais provocarem torção na estrutura. Nós vamos entender o que é isso. Nós vamos entender o que é a deformação horizontal causada pelas cargas verticais. Qual que é o efeito da deformação axial dos pilares na estabilidade do prédio. Enfim. Então, eu te vejo na aula 1. Falou, tchau!